Estou de volta. Estou de volta. Demorei aí um período, né? Estou de volta, tá? Desejando a todos aí um início de ano na presença de Deus e que possamos reconhecer Ele como o único e suficiente Deus, né? Que possamos, baseado nisso, dar um joinha, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam despertadas do engano. De que forma? Cara, é tão perverso, os homens são tão perversos, que eles ensinam que Jesus vai voltar. Isso é uma perversidade que a Bíblia não fala. Outra coisa, eles são tão perversos que eles só ensinam algo material. E isso faz com que as pessoas não sejam transformadas por Jesus. Por que o senhor está dizendo isso, mamãe? Porque é o que eu mais escuto diariamente. Isso é diariamente pelo crente. Até a oração. Até a oração que se faz, ela é medíocre, sem conhecer o verdadeiro Deus. E olha que Jesus já veio há 30 anos atrás. Vai ficar um pouquinho longa, tá? Mas está lá, vou tentar colocar no YouTube. Se você quiser ver, está lá falando abertamente. Ou coloca falando abertamente, ou você coloca Manuel Pedro de Lima. Eu sou isso aqui. E o que se ensina é exatamente isso. É por isso que você vê tanto crente perturbado, crente com demônio, crente com depressão, crente que não conhece o verdadeiro Deus, crente que vive ainda comendo, se alimentando de coisas materiais. E quando se come coisas materiais, elas significam dizer, literalmente, que não creem em Jesus. Olha para isso. Vamos para a Bíblia, irmão. Você está falando besteira demais. Eu estava lendo esse texto aqui, já faz dias que eu fico, não vou fazer, porque o povo quer reteté, o povo quer blá blá, o povo quer receba. Porque só o que eu vejo isso, eu vejo os crentes tão doidos. Eu agora estou na congregação fulano de tal, lá é um manto, lá Deus está. Não, porque eu estou ali, porque um pastor. Agora sim, agora eu tenho um pastor, que o pastor lá é um pastor. Não, porque agora lá eu não estou mais nesse ministério, porque esse ministério agora não prestava, eu estou naquele outro. Não vai pelas escrituras, pelo que Jesus ensinou, não vai conhecer. Jesus é nuquinha. Porque ainda eles estão buscando materiais e esses líderes vão ensinar só coisas materiais. Vamos para a Bíblia, meu irmão, que o senhor está falando muita besteira. Vamos para cá. Olha o que os judeus, olha o que os sacerdotes daquela época estavam ensinando o povo. Por isso que mataram Jesus. Porque Jesus ensinava algo espiritual e eles não entenderam. Eles só... Vamos para a Bíblia. Esse texto traz muita coisa. Esse texto traz a ceia que todo mês tem, que como o sangue de Jesus, bebe o sangue de Jesus, e como a carne de Jesus. Está nesse texto também. A procura de algo material está nesse texto. Vamos cá. Deixa eu ler aqui, capítulo João, meu irmão João na fé. João, capítulo 6, versículo iniciando 21, que diz assim, estou lendo aqui os textos para ficar melhor, sabe? Eu vou ler compassadamente, mas você lê esse texto todinho, que é melhor. Vamos para cá. Versículo 1, que é para a gente entender o que era que estava acontecendo nessa situação. Vamos para cá. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Versículo 25. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntou, mestre, quando chegaste até aqui? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, vós me procureis, não porque viste sinais,
mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Vamos prosseguir. 27. Não trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo, com o seu selo, com o seu selo. É algo espiritual, é algo de cima do céu. Vamos descer mais um pouquinho. Vamos aqui para o 32. E respondeu-lhes, em verdade, nossos pais, deixa eu pular para o 30. Então lhe disseram eles, que sinal fazeis para que o vejamos e cremos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Veja aqui, trazendo sempre a matéria. Enquanto eles traziam a carnalidade, foi por isso que Paulo falou sempre nas suas cartas sobre a carnalidade. Vocês são carnais, vocês são carnais, vocês são carnais, vocês são carnais, vocês só procuram coisas carnais, coisas físicas. Vocês procuram templos para achar que no templo Deus está lá e vai purificar vocês. Mentira, isso é mentira de Satanás, que Satanás é o teu pastor. Satanás é o teu líder, que é o anticristo. Vamos para cá. Vamos para a Bíblia. 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Veja, eles sempre vão trazer a matéria. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu? O verdadeiro pão do céu, o meu Pai, quem vos dá. Vamos para cá. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá a vida ao mundo, e dá vida ao mundo. Mundo é Israel. Jesus não veio para judeu, Jesus não veio para você, gentil. Como se prega. Não, porque Jesus vai voltar e arrebatar, porque o grande... Jesus não veio para gentios, Jesus não veio para chinês, Jesus não veio para alemão, Jesus não veio para ninguém. Porque se você sabia, Jesus chegou para o centurião, ele entendeu que Jesus não tinha vindo para ele. Por isso que ele disse, não sou digno, nós não somos dignos. Nós somos romanos, nós não somos dignos. Porque havia uma tradição judaica. Para ser judeu, tinha que circuncidar-se na época, para ser judeu. O romano entendeu. E quando você vai para a Bíblia, não tem nenhum gentio aplicado na Bíblia. É judeu. Vamos para cá, vamos para cá. Então, 31, é tanta coisa que não... Então lhe disseram, Senhor, dai-nos sempre deste pão material. De novo. Eles sempre vão buscar sempre a matéria. Sempre vão buscar a matéria. Vamos para cá. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. Gente, pelo amor de Deus, acordem para Jesus. Oh, irmão, como é que o senhor está? Ai, irmão, Pai do Senhor, porque eu estou precisando ir na congregação, irmão, porque eu estou sentindo tão fraquinho. Ô, irmão, o senhor está na Assembleia de Deus Missão? Oh, não, tô não, irmão, agora eu estou no manto ali. Irmão, estou no manto. Quando pensa que não, aí você encontra esse mesmo irmão. E aí, irmão? Ô, rapaz. Tô lá mais não. Você não vai encontrar Jesus nunca. Nunca. Vamos para cá. Eu sou o pão
da vida. A quem vem a mim jamais terá fome. E o que crer em mim jamais terá sede. Você sabe o que é sede? Nunca, jamais não terá sede. Lembra da mulher samaritana no poço? Lembra-se da mulher samaritana no poço? Jesus saciou a sede dela. Você sabe qual é a sede da mulher samaritana? Sabe não, sabe não. Mas eu vou te dizer que teu líder não diz não. A sede da mulher samaritana era espiritual. Porque ela disse, nossos pais o adoram no monte. Mas eu creio, eu tenho certeza que quando esse Jesus vier, nós iremos adorar ele lá em Jerusalém, porque ela também sabia que lá em Jerusalém havia o templo. A Jesus disse, nem lá no monte e nem em Jerusalém, mas aqui. Vai para cá. Porém, eu vos... 36, para terminar. Porém, depois eu trago mais. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Pelo amor de Deus, gente, vamos despertar para Jesus. Deixem de ser problemáticos, deixem de procurar cemitério, porque cemitério serve para enterrar pessoas. Jesus não veio enterrar ninguém, Jesus não quer enterrar ninguém, Jesus não quer matar ninguém, Jesus não quer... Gente, pelo amor de Deus, eu vou começar esse ano dessa forma, chamando vocês de pilantras. Porque vocês, ovelhas, é quem mantém a pilantragem todinha nesses lugares. Vocês deveriam ler as escrituras e se converterem para Jesus. De uma vez por todas, se converter. Porque quando vocês se converterem, vocês entenderão, vocês crescerão espiritualmente, assim como Paulo disse. Para cá. Porque essa confusão aqui que eles estavam fazendo, os judeus, porque Jesus veio para judeu. Vocês estão fazendo a mesma coisa dos judeus. Jesus está falando, usando a Bíblia e me usando para dizer a vocês que ele não é pão, ele não é suco, ele não está no templo, ele não é o templo, ele não mora no templo, ele é espiritual. E ele quer que você cresça espiritualmente, mas vocês não querem crescer espiritualmente. É por isso que você vive sofrendo. É por isso que vocês sofrem. Porque vocês não creem nem que ele já veio. E a Bíblia diz que ele já veio. A Bíblia diz que ele já veio. Cumpriu-se tudo. Cumpriu tudo. Todo o sacrifício. Jesus rasgou. Gente, pelo amor de Deus, Jesus rasgou a cédula que dizia. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, é Paulo, o escritor de vocês. O escritor que vocês dizem que é o cara, é o bam. Mas você chama Paulo de mentiroso com as vossas idas a esses lugares, ao cemitério. Você chama Paulo, não sei de quê, de pilantra. Não só Paulo, mas Jesus. Vamos para cá, rapidinho, tá terminando. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, assim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Você sabe qual é esse último dia aqui? Jesus não está dizendo lá. O dia do Senhor, o dia que foi profetizado, o grande dia do Senhor que foi profetizado, exatamente foi a vinda de Jesus. A sentença para a lei, o último dia, a sentença da lei para o homem foi a sentença da lei. Para cá. De fato, 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que ver o Filho e nele crê, tem as vidas eternas. Você sabe quem creu lá, vendo? Foi os judeus, foi os pastores daquela época que tinham oportunidade, os judeus, Jesus veio para judeu. Eles viram Jesus e não creram em Jesus. Lembra a promessa que Jesus falou quando Jesus ressuscitou? Porque quando Jesus ressuscita, Jesus faz uma promessa. Jesus diz a Tomé, Tomé, os judeus
Os judeus creram em alguns creram porque me viram, alguns creram porque creram. E tu, Tomé, porque me tocaste e viste. Mas bem-aventurados serão, olha, nós nasceram agora. Nós nascemos, não só nós, todos nasceu, o mundo todo nasceu por crer. Porque crer sem ver. Lembra-se do que está lá em Hebreus? Acho que é em Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Por que isso? Porque no Antigo Testamento era por vista, era por toque, era por comer. Aí o teu líder hoje, ele traz toda essa matéria, quando a Bíblia diz que não é mais matéria. Mais uma vez, depois eu trago o restante. É por isso que eu digo que há muitos doentes entre nós. Não foi eu que disse, foi Paulo. Isso aí não lê não, é? Lê não, né? Paulo disse, é por causa disto que há entre nós doentes, fraco, doente espiritualmente, doente é espiritualmente, é cego, guia cego, e fraco, não lê as escrituras, fraco na fé, e outros que morreram, tu sabe o que é esse, o que está na ceia de vocês, que vocês comem? Que Paulo diz, morreram, sabe? Morreram, acabou, morreu. Teu líder, sabe por que teu líder é morto? Porque ele conheceu a Bíblia, ele leu a Bíblia todinha. Ele leu a Bíblia. Mas ele preferiu pregar a morte dele para os demais. Depois eu trago mais esse assunto aqui, que esse assunto aqui vai pegar muito mais que se diz crente. Tenham vergonha na cara. Leiam as escrituras espiritualmente. Leiam espiritualmente. Entendendo, primeiro, o princípio, o tempo. Segundo, para quem foi. Terceiro, Jesus pagou. Dá um like, dá um joinha, compartilha, para que mais pessoas sejam libertas do sistema de Satanás. Porque Satanás você já sabe quem é, todo líder. João 10:10. Tá lá. Todo que prega o contrário àquilo que está escrito é Satanás. Todos que pregam contrário àquilo que está escrito é o diabo. Porque o diabo não é ser, é um homem que pratica aquilo que não está nas escrituras e faz as pessoas errarem. Forte abraço.